ama a língua portuguesa? Gostava de português no colégio? Eu confesso para vocês que eu não. Mas eu trouxe um cara que vai bater um papo comigo no programa Humanos, que ele gosta de língua portuguesa. Eu posso falar língua portuguesa ou português? Tu que sabe, mano. Pode ser qualquer coisa? Pode ser qualquer coisa, vai por ti. Professor Léo Farias, que honra tê-lo aqui. É o prazer é todo meu. Olha pra ti, qualquer Não, coisa. pode olhar porque você quiser, vai. O prazer é todo meu, tá com um mano, grande amigo meu, e também com todos vocês, amigos telespectadores. Não mais rádio ouvintes. Não, agora é telespectador, aqui é na TV. Tá, vem cá, você é professor, imitador, você faz uma zona dando aula, é verdade? Faço, mais zona do que dou aula. Não, por quê? Tem que ser. Tem que ser, né, mano? Porque, sei lá, eu acho que eu vim de uma formação escolar muito tradicional, assim, muito boa, mas muito tradicional. Você não podia falar nada? Não podia falar nada, assim, todos muito sérios, assim, né? E eu pensei que se eu fosse ser professor, eu queria ser um pouco diferente disso. E eu tô tentando fazer isso, assim. Tá, você tem quantos anos? Vai, pra quem tá em casa se situar. 22. 22. Você começou a dar aula quando? 18 anos de idade. São 4 anos, uma longa carreira já. Tá, mas você começou a dar aula de 18 anos, com 18 anos de português, de língua portuguesa? Eu comecei a dar aula na FAS, que daí ainda tratava com crianças. Não era língua portuguesa, era uma oficina de literatura. Aí depois consegui escola. Algo mais lúdico, assim? Algo mais lúdico, mais abertão, assim. E eu perguntava mais coisas, era muito legal. Uma experiência muito boa, assim. E qual foi a primeira vez que você deu aula de português? Primeira vez foi... Você quantos anos? 19, 20? 20 anos. 20 anos, professor do estado daí. Lá em Cocal do Sul. Na grande Cocal do Sul? Na grande Cocal do Sul, imagina. Tá, e como é que foi essa experiência? Tão novo professor dentro de uma sala de aula? Não, eu cheguei na sala e minha estratégia foi chegar mais cedo e sentar em uma carteira. Como se tu fosse um aluno? Passei por aluno novo. Pensava assim, um repetente, porque estava dando aula pro 9º ano. Nono ano a galera tem o quê? Quantos anos, vai? 9º ano tem 14 anos. 14? 13 tá. para 14 anos. A idade do fedor ali? Isso. Terrível? Terríveis, os monstros. Tá, vai. E daí? Não, aí passei por aluno e deu super certo, assim. Depois, quando eu fui dar aula, uma surpresa e... Ninguém acreditando muito em mim, a coordenação não acreditando, a direção não acreditando. Eu ia falar isso. Você sofreu preconceito, né, Léo? Muito preconceito, imagina. Bastante. Ter bastante Mas que difícil, pela assim. idade? Pela idade. Até eu conversava com uma colega minha de faculdade e ela dizia assim, ela é mais velha e ela disse pra mim, eu acho que pra mim vai ser muito difícil entrar numa escola, por conta da idade dela. Eu disse, é o contrário. Pra mim é mais difícil do que pra ti. Ela mais velha? Ela mais velha. Tá, mas você tá fazendo faculdade hoje? Não, tô formado. Já formou? Formou em quê? Em letras? Letras. Letras português? Letras português. Eu comecei a minha segunda licenciatura agora, em língua inglesa. Inglês? Olha, posso falar inglês ou tem que ser língua inglesa? Não, eu não entendo nada de inglês. Ah, tu não entende nada? Não. Tá, não precisa saber falar inglês para fazer licenciatura em inglês? Não, precisa. O curso é bem puxado, assim, só que não me sinto confortável para dar aula ainda. Tá, mas eu não quero saber do inglês. Inglês é fácil, eu quero Inglês saber é do fácil. português, vai. Porque português, geralmente as pessoas odeiam, cara. Sim. Por quê? Odeiam porque, sei lá, porque é difícil. É difícil. Ao longo da nossa vida escolar, a gente vê 10 classes gramaticais e elas são muito difíceis. Tá, explica o que é uma classe gramatical, que eu já não sei, vai lá. Classe gramatical é tudo aquilo que tu viu na tua vida escolar, amada. É tipo assim, verbo, substantivo, adjetivo, numeral, interjeição. Tá, explica um substantivo, vai. Tem gente que tá em casa e não lembra. Então, substantivo é a classe que dá nome para todas as coisas. Qualquer coisa é um substantivo. Então, sei lá, mano é um substantivo, aí vai se dividindo. Um substantivo próprio. Tá, um adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é o que vai caracterizar daí. Sei lá, tá. O mano é um cara gente boa. Aí, se gente boa aí é a tua característica. Então ficou fácil, assim. Ficou fácil, tá vendo? Um advérbio, o que é? Vai por Não, mas daí, né? peraí, você falou que é... Não, advérbio é uma outra classe gramatical. Se o adjetivo ele está caracterizando o substantivo, o advérbio ele vai caracterizar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Você acabou de responder porque que as pessoas odeiam português, entendeu? Isso, entendi. É por isso, cara. Ninguém consegue entender o que você falou. Não, mas é muito fácil, muito fácil. Não, de onde que é fácil? Não, o cara vai lá, manda o Silvio Santos explicar, tudo certo, Marília Gabriela e... Não, mas essa é a pegada que você usa, né? Mas Essa é a minha por isso que eu estratégia. perguntei se você sofreu preconceito, porque duas coisas. Um, você é novo. E o outro, você criou um método de ensino um pouco diferente. Mais zoneadão, mais livre. E você usa as imitações dentro da sala? Uso, sempre que possível eu uso. Os alunos gostam? Gostam bastante. Agora eu acho engraçado que os mais novos, alguns não conhecem muito bem o Silvio Santos, assim. Então eu tenho uma turma... Os mais novos o quê? De Sexto ano. Tá. Eu tenho uma turma de sexto ano que alguns ficam assim meio perdidos. Mas agora, dali pra frente, todo mundo conhece. Aí é massa. Tá, vai, imita o Silvio. Como é que você dá aula com o Silvio? Vai. Olha só, vai, olha aqui. Vem pra cá. Olha só, isso aqui é fácil. A pergunta é, o que é o substantivo? Quem sabe, levanta. Aí eles vão, levantam e se matam e rir. Mas dá certo, dá certo. Rola? Rola, acontece. Tá, e a Gabi? Como é que vai lá? Gabi, eu gosto da Gabi. A Gabi a gente troca de lugar daí, né? Tá, vai. Eu converso hoje, nessa noite, com ele, apresentador, radialista, agora aqui na televisão, meu colega
Mano, boa noite, mano. Não, mas se a galera não conhece o Silvio, vai conhecer a Gabi? Não, mas aí dependendo da idade, vai. Gabi, Tu tem um público, tu tem um público. A Gabi é menos famosa que o Silvio. A Gabi é menos famosa. Agora no ensino médio rola, no pré-vestibular rola. É de boa? É de boa, de boa. Tá, quem são os piores alunos? Qual é a pior idade para dar aula? Bah, gente, desculpa, tá? Desculpa. Primeiro ano do ensino médio. Tá, o primeiro ano eles têm quantos anos? Primeiro ano, as festas de 15 anos de idade, 14, 15 anos. Tá, vai. Por quê? Eles acham que são adultos já? É porque eles acham que já acabaram o fundamental, então são adultos. Tá. E acham que estão no médio, então são assim os top of mind da escola, mas não. É uma zoação do caramba, não querem nada com nada, em geral, né? Não é específico de uma escola. Não, não é específico da idade mesmo, eu acho. Aí querem só saber das festinhas, das saídas, etc, etc. Como é que você consegue manter a ordem, Léo, sendo tão novo? Não, em um momento tem que falar sério, né? Sério mesmo, você tem que Tem algumas horas que tem que falar sério. dar uma engrossada? Claro, até porque eu devo satisfações à paz e à coordenação, né? Então, em alguns momentos, eu puxo eles mais sério, aí eles vão também. Mas sempre que posso, eu tento descontrair a aula ao máximo, assim. Mas não vira às vezes uma palhaçada, Léo? Não, mano. Não, mas não é. É que eu quero saber qual é a linha tênue disso, entendeu? De você realmente brincar um monte e conseguir fazer com que a aula seja séria. Não, isso eu aprendi muito no pré-vestibular, assim. A gente tem que motivar muito nosso aluno também. O aluno, ele tem que gostar do espaço que ele está. Porque o grande problema é tu estar na escola e não gostar de estudar, não gostar da matéria, não gostar do professor. E fora todos os outros problemas que envolvem a idade aí dos alunos, nos conflitos internos. Então tem que tentar fazer um ambiente agradável, assim. Tem que tentar acolher o aluno, entender a dimensão que ele é, assim, né? Um ser humano. Então eu vou por aí. Vai por aí, tá. Mas você nunca se incomodou, brigou com um aluno de verdade? Já tive. Já muito assim de brigar ou não? Já tive alunos que viraram as costas pra mim no meio de uma aula. Como é que você traz esse cara de volta? Você tem que trazer, você vai dar aula pra ele o ano todo? O ano todo. Eu não posso levar pro pessoal. Não é uma briga com o Léo Pessoa, é o professor. É o professor, é a matéria que ele não gostou, às vezes não tá no dia bom. Sei lá, porque a escola eu acho uma coisa um pouco injusta, embora eu trabalhe nisso. Porque, tipo assim, eu vou fazer uma prova de um conteúdo que eu escolho, num dia que eu escolho, eu seleciono os conteúdos, eu monto as questões e dou tudo isso pro aluno. Eu não ouço muito o aluno. Eu e a escola. Tu não pergunta se ele quer ouvir aquilo, se ele... Eu não pergunto como é que tá o dia dele, por exemplo. Eu tenho que cumprir meu papel e ele o dele, então eu tenho que entender que às vezes as pessoas não estão num bom dia também. Mas você vai entender que você tem quantos alunos? 30, 40? No pré-vestibular você tem 100 alunos? Tem. Não dá pra perguntar se 100 alunos têm um bom dia. No pré-vestibular eles estão lá assim mais por vontade, assim. No pré-vestibular o pessoal é bem mais interessado. O pré-vestibular tem um esquema de aula muito diferente, porque eles não perguntam quase nada. Eles estão lá assim querendo... Absorvendo? Só absorvendo. Assim? Eu tô com um balde jogando conhecimento na cabeça deles, no pré-vestibular. O que mudou, cara, por exemplo, da sua educação, do português que você teve na escola e do português que você ensina? O que mudou, fora as novas regras ortográficas, assim, né? O português, ele tá muito mais... Se estuda muito mais as variantes linguísticas agora. Tá tudo muito mais aceito, assim. Tem uma onda que eu acho muito boa, de entender que existe uma norma culta, mas a norma culta é só mais uma das variantes da língua portuguesa. Então, muito mais se aceita. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Eu queria que você explicasse para quem está ouvindo em casa o que mudou na reforma gramatical. Já faz um tempo, já. Faz um tempo. Por exemplo, vamos lá, vai. Questões de hífen, muitas coisas mudaram. Algumas palavras, elas são assim, tipo assim, berinjela. A palavra berinjela. Só letra berinjela, mano. Berinjela? Quero ver valendo Nossa, 50 reais. Vai, B-E, ok? B-E. B-E, né? Berinjela, tá bom. Não, R-I-G. Falta um N. Um N antes do G, claro. G ou J? G. Ou J? Não, G. Berinjela com G. Eu escrevo com J. Daí o português escreve com J? G ou J? Não, só B. Os dois estão corretos. Pode ser os dois? Então, aí é essa vibe, aproximar a língua portuguesa do Brasil com o português de Portugal. É uma ideia de unificar a língua portuguesa. Então, uma das duas é nossa, brasileira. Qual é a nossa? É com G ou com J? A nossa é com G, salvo o melhor juízo, mas é com G. Tá. E português de Portugal é com J. Então, as duas são aceitas. A reforma ortográfica vem pra isso. Tipo travesseiro e travesseiro? Travesseiro e travesseiro, vassoura e vassoura. Pode? Não tem problema? Pode, são coisas corretas. Tá, crase. A crase mudou? A crase não mudou nada. Não, pra que usa crase, cara? Crase não serve pra nada. A crase não muda nada. Na verdade, não muda nada. A crase é só uma marca pra saber que tu juntou um artigo com uma preposição. Viu? Por isso que as pessoas odeiam português. Por isso que eu odeio português. Explica a crase, vai, pra quem tá em casa. A crase é tipo assim, Duvido, vai. Tu vai ter um verbo que vai pedir uma preposição. O que é preposição? A com de para por. A com de para por. O verbo exige isso. Tem mais 1 milhão, mas vale na sua pode ser assim. E vai ter um artigo. O artigo é aquele o, a, uma, que acompanha o substantivo. Aí se tem um verbo que pede a preposição a e depois é uma palavra feminina que vai ter o artigo a, junta os dois dá uma crase. Cara, sabe o que eu imagino? O cara em casa,
Trocando o canal. Não, vendo isso, jogando controle na televisão. Te mandando pro inferno, né, cara? Uma hora dessa o cara explicando crase pro cara. É, nada a ver, né? O que mais que mudou na reforma ortográfica? As questões de hífen, bastante hífen. Tranquilo, juntou um monte de coisa. Juntou muita coisa. Tipo assim, girassol, a segunda palavra começa com S, girassol antes tinha hífen. Agora se escreve tudo junto. Então por que não juntou todas? Pra que encher o saco de só juntar metade e outra metade não? Mano, essa é uma boa pergunta. Uma pergunta que eu também queria entender. Sabe, tira o hífen e junta tudo. É, isso daí eu também não sei. Se é 2S, 2I, 2I, vai juntando, entendeu? Mas se fosse alguma coisa assim muito solta, a gente escreveria casa com Z porque o som é de Z, por exemplo. Mas por que a gente não faz isso? Não, isso aí tem uma regra específica. O S entre duas vogais geralmente tem som de Z. Mas por que o maldito criou essa regra e não botou um Z ali? Ah, eu não sei. Daí Tu concorda comigo? Não, eu até concordo. Por quê, cara? Pra que complicar se é tão simples a vida? Mas porque isso afirma o meu emprego daí, por isso que eu defendo. Todo mundo podia escrever de qualquer jeito, né? É, isso afirma o emprego. Por isso que eu gosto de produção textual, eu conheço essas coisinhas aí. Então o que é mais difícil ensinar no português? O mais difícil é a produção textual. É o quê? É escrever e interpretar? É, escrever e interpretar, porque... Em um geral, a língua portuguesa é muito aceita, assim, né? Eu entendo que em vários contextos eu posso falar de várias maneiras. Agora, na aula da produção textual, na dissertação para o vestibular, aí tem que seguir uma formalidade do caramba. Então esse é o mais difícil. Você dá aula para alunos jovens. Aham. Como é que você faz para manter a concentração deles dentro da sala, sendo que eles têm tantos subterfúgios na vida extra-classe para preocupar a cabeça deles, por exemplo, como smartphones, o mundo tecnológico? Como é que você faz para manter dentro da aula a linha, o foco? Mano, muita coisa eu tento trazer pro meu lado, assim. Eu tento fazer muita aula fora da sala de aula, sair do padrão, sair desse tradicional. Porque isso chama a atenção do aluno. Geralmente o aluno não quer estudar, isso é um fato, isso a gente sabe. Assim, ninguém queria. Você queria estudar? Eu não queria muito. Também. Ele tá lá porque tem que estar, porque é obrigado a estar, etc, etc. Mas a gente tem que tentar fazer um ambiente acolhedor. Eu acho que a questão é essa, assim. Eu acho muito importante criar vínculo com o aluno, se aproximar do aluno de alguma maneira. Mas você não pode ser amigo do aluno. Não pode ser amigo, porque senão eles confundem as coisas. Mas algum vínculo é possível ser criado. Mas os alunos às vezes se passam com você? Muitas vezes. Por ter relação, uma relação mais... Vezes. E o que acontece quando acontece isso? Não, aí tem que botar a criança no lugar dela. Olha Você só, coloca. Eu sou teu professor, tu é aluno, tem alguma coisa que fora da sala de aula a gente pode brincar, mas aqui não. Tá certo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo, na volta eu quero saber do nosso convidado a história toda da tecnologia e da linguagem que se criou nesse novo mundo virtual. Beleza? Eu quero saber realmente de você. Professor Léo Farias, aqui comigo no programa Humanos. A gente já volta. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no meu sofá de couro ele que é um professor de língua portuguesa, Léo Farias, e seus múltiplos personagens, é isso? É isso mesmo. Tá, vamos lá. Você falou que você usa para dar aula Silvio Santos? Maria Gabriela, o Marcelo Rezende, o pessoal conhece o Marcelo Rezende? Marcelo Rezende, vai, faz um pedacinho. Me corta pra mim. A minha câmera é essa, meu filho. Qual é essa daqui? Corta pra mim aqui. Vem pra cá, meu filho. Eu quero dizer pra você o seguinte. Você que vê nas ruas de Criciúma esse homem aqui. Bota a imagem dele no ar. Bota a cara do humilhante no ar. Você que vê esse homem, tome cuidado com ele. Ele não é uma pessoa muito boa. Liga pra polícia. Você liga pra polícia. Tá, vai lá. Marcelo Rezende, Marília, Silvio Santos, que mais? Raul Gil? Raul Gil. Vamos aplaudir! Raul Gil vai por aí. Tá, que mais? Você imita mais alguém? Tem o Silvio Luiz, que narra jogo de futebol. Mas a meninada não conhece, né, cara? Ele já morreu faz 40 anos. Já. Como é que é? Vai lá. Olho no lance! Foi dele! Olha o homem aí! Deixa eu perguntar uma coisa pra você, que quando a gente vai envelhecendo, né, qualquer idade, não interessa a idade, você vai perdendo o vínculo com a geração anterior. Meio normal, né? Você vai perdendo o vínculo. Você acha que tá legal, independente da sua idade, mas quando você analisa a geração anterior, você vê que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Como é que você, como professor, se mantém antenado no que está rolando no mundo desses adolescentes, dessas crianças? Eu tenho muito medo de ficar uma pessoa muito caricata, assim, muito previsível. Porque isso vai ferir totalmente meu orgulho, então tenho esse medo. Então o que? Se chamar de tio? Não, isso eles chamam ainda. Não, mas tio... Eu acho bonitinho, acho engraçadinho. Mas quando chama você de tio, tudo bem. Quando chama eu me ofendo. Ah, tá. Tu entendeu? Tem aquela pegada. Mas eu acho que Mano, acho que assim, quando a gente estuda a juventude, a gente lida com a juventude, isso nos faz um pouco mais jovens, assim. Eu acho que estar junto com esses alunos é uma coisa rejuvenescedora. Acredito que sim. O que está na moda que eles gostam muito? Tinder. Tinder. Não, né?
É. Não, o Tinder não tá na moda. Não, o Tinder é uma coisa tá na velha. moda. Não, mas tá na moda, nunca saiu. Tá, eles ficam... Instagram alternativo, outra coisa na moda. O que é o Instagram alternativo? A Você pessoa tem o seu perfil convencional, aberto, muitos seguidores, tem o Insta-out, que eles falam, né? Ah, eles criam um perfil? Que são um perfil alternativo, que põe umas fotos mais zoadas, com um público seleto. Eu tenho um Instagram alternativo também, meus alunos fizeram pra mim. Tá, e você usa? Tenho uma foto postada só. Tá. Não uso. Não usa. Em tese, Tá, e a gente tava falando, por exemplo, você falou desse mundo alternativo. Como é que você faz com a língua portuguesa? Essa sempre foi a minha dúvida maior. No mundo que você escreve de forma sintetizada, resumida, errada, né? Você cria toda uma linguagem de internet. Como é que você faz para separar isso na mente dos alunos? Não, isso é pesado. Isso na redação, né, se manifesta muito. A pessoa escreve o que tudo junto e nada tira da cabeça que o que é tudo junto. Sabe? Porque escreve na internet só um o e o que. Tá, e hoje? HJ. MET também? A galera MET, faz você, isso. VC. Botam muito isso, assim. Isso se mostra muito na redação. E como é que você faz para separar, para tentar colocar na cabeça deles, não, que são mundos diferentes? É aquilo que a gente conversava no outro bloco, mano. Assim, eu tenho que mostrar para eles que existe uma norma culta que eles têm que seguir. E eu tô ali para isso, para mostrar para eles as várias normas, né, as várias possibilidades de uso da língua portuguesa, dentre elas a norma culta. Qual é a coisa que as pessoas mais erram no português? Eu odiava meus professores de português quando eles faziam o que você fez comigo no bloco anterior. Mandar soletrar ou perguntar alguma coisa. Né? Mas o que as pessoas mais erram no português? Existem umas 2S, sei lá, não sei. Isso. Tem uma... Mas tem umas palavras assim que a gente usa de maneira errada. Vamos lá. Tipo assim, a pessoa escreve através. Eu vejo isso muito em redação. Tá. A solução do problema vai ser através, não sei do que, não sei do que. Através é uma coisa errada, só tem que ter muito cuidado. Que através é atravessar, teoricamente? Através é o que atravessa. Então, tipo assim, ó, o telespectador está nos vendo através do seu televisor. Porque nós estamos atravessando... A nossa onda está atravessando e chegando nele, é isso? Exatamente. O através é somente para isso. Tá. O através, na verdade, se usa por meio de. É o correto, ou por intermédio de. Essa é a forma correta. Outra coisa, o onde. O onde só se refere a lugar. E aonde? Também, só lugar. Onde, aonde e donde. Os três são só para lugar. Tá, e o que está errado aí? O que a galera usa errado? Tipo assim, ó. O carnaval é um período onde as pessoas mais bebem e vão pro trânsito. Só que carnaval não é um lugar. E a gente usa o onde para conectar uma oração na outra. E como é que seria, então, a forma certa de falar o que você falou? Em que, quando. Tem que usar um outro conector aí. O onde é só para lugar. Que mais? Vamos lá. Outros erros fantásticos gramaticais. Outros erros fantásticos. Exceção, por exemplo. Eu não sei quem consegue escrever exceção. Exceção não tem S nenhum. É só C, X, C e C cedilha. Mas como é que você explica isso pro cara? Pô, o cara tem que aprender isso, tem que aprender. decorar. Um bom nível de leitura, assim. Eu recomendo bastante. Boas leituras. Eu acho que isso ajuda bastante. Essa é a questão que eu ia chegar. Por mais que você recomende leituras, a galera nova lê ou não? Eles leem, mas aí eu não quero fazer nenhum juízo de valor. Eles leem as coisas que eles gostam. Os alunos leem, mano. É mito. Tem muito professor que não lê, essa é a verdade. O professor não lê? Tem muito professor vadio, tem professor que não lê. Agora, os alunos leem, só que assim, o que eles gostam de ler? Hoje ainda um aluno perguntou pra mim, tio Léo, tu gosta de ler... Tu já leu o livro do Felipe Neto? Eu disse, puta que pariu, o que é o Felipe Neto? Eu não conheço. Mas depois eu fui dar uma pesquisada, eu sei que é o maior youtuber do Brasil. O maior youtuber do Brasil, etc, etc. Tá. Então, eles leem isso, sabe? Eu tenho muitos alunos que gostam de ler gibi, gostam de ler mangá. Show de bola, bacana. Então, eles tá lendo, leem. né? Tá lendo. Eu acho que a leitura tem que... O que você indica pra eles lerem? Tem algum livro que você gosta muito e manda ele... Manda não, pede, né? Pra eles lerem? Tem as fichas de leitura que eu faço, mas é uma coisa um pouco mais chata que tem que fazer. Tem a ficha de leitura que é ler um texto, fazer uma interpretação? São os livros que vão na lista de materiais para os alunos comprarem, né? Beleza. Mas eu li o que eu li, que eu me lembro no meu vestibular. No vestibular tu leu o quê? Deixa eu ver qual deles. Aqueles clássicos, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que mais? Vai lá. O Alienista, o Cortiço. Verdade, cara, esses livros todos no vestibular. Mas o Cortiço é muito bom, a Luiz de Azevedo, é um livro muito legal. Tem um preconceito com clássico, assim, também. Eu acho que alguns clássicos, eles são taxados já de chatos sem serem conhecidos. O vestibular mudou muito? As regras de vestibular mudaram ou não? Continua mais ou menos a mesma coisa? Vestibular é uma coisa estanque, assim. Eu acho que a próxima mudança que o vestibular vai ter vai ser acabar. Vai ser só o Enem utilizado. Você acha que está muito longe isso? Eu acho que não. Muitas universidades usam só a nota do Enem agora para ingresso. Não fazem mais vestibular, não se preocupem. Isso não é no sul do Brasil, o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, o Brasil inteiro, imagina. Não tem mais uma banca, tipo assim, que a gente tem a banca CAF para entrar na Unesc, né? Então muitas instituições não têm mais a sua banca e usam como critério o Enem.
Eu acho que tá certo. A gente falou sobre interpretação de texto. Eu adoro ver uns memes do Chapolin Sincero. Ele falou que se o brasileiro soubesse interpretar melhor textos, o Brasil seria um lugar melhor para viver. Ele tem um pouco de razão nisso? Totalmente. Totalmente. Por quê, Gênero cara? e número. Não, por quê, cara? Que as pessoas não sabem. Eu acho que as pessoas não sabem, volto para a questão da leitura. Eu acho que é um pouco nível de leitura, assim. O brasileiro, em geral, lê pouco. Isso é estatística, né? A gente tem uma média de meio livro por ano. Meio livro por ano? Meio livro. Cara, isso dá 40 páginas, talvez? É isso, dá 40 páginas ou um meio, né? Ou menos, aliás. Meio livro. É pouco, né? É muito pouco, é muito pouco. Mas você consegue colocar, por exemplo, na cabeça do aluno que ele tinha que ler pelo menos 1 ou 2 páginas por dia? Então, eu tento pensar a leitura, às vezes, isso é um sacrifício com o Paulo Freire, mas tento pensar a leitura, às vezes, de uma maneira quantitativa. Eu dou para eles, sei lá, um livro de 150 páginas. Eles estão lendo comigo Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas. Eu falo assim, se vocês conseguirem ler 2 páginas por dia, em tantos dias, vocês vão ter acabado o livro. E vai dar tempo de fazer o nosso trabalhinho, que vai ser em outra data. Eu me lembro que eu tinha um professor no cursinho de matemática. Ele falava que eu tinha que resolver problema de matemática no pré-vestibular enquanto eu estivesse no banheiro. Na verdade, ele falou assim, porque se você estiver sentado no vaso e você resolver um problema por dia, você resolveu 365 problemas a mais do que o teu concorrente num ano. Se você conseguir fazer 2, cara, você vai para quase 800 problemas a mais. Claro, tem todo o problema, né? Fisiológico, né? Do negócio. Isso sugere ser uma pessoa que vai ao banheiro regularmente. Regularmente. Que cague bem, etc. Não, pode falar cagar esse horário? Não sabia. 11h30? Pode, né? Vai. Mas tem um pouco disso? Você consegue usar essas psicologias com a galera mais nova? Eu tento usar. Eu tento ver com eles várias estratégias, assim, né? Que incentivem a estudar. Estudar no ônibus. Porque o ônibus é um tempo ocioso. E não dá, você não vomita? Não dá problema no olho, pô, ler no ônibus? Eu não tenho. Você lê? Não quero saber. Eu leio, pô. O que mais? O que você lê para se inspirar? Eu gosto muito de ler... Isso aí fere vários professores, assim, doutores e que tem muitas bancas. Eu gosto de ler romance, gosto de ler ficção. Qualquer coisa? Eu gosto de qualquer coisa. Mas eu sou muito chato, assim, eu abandono muitos livros. Tem muitos livros que eu abandono. Não curte, não gosta? Porque se começa a ficar chato, o cara começa a ser meio preconceituoso, meio escrotão, eu paro de ler. Os alunos, eles assistem, por exemplo, Netflix, eles estão ligados nisso, cara? Muito. Bastante? Muito. E o que eles falam para você dessas novas mídias? Eles perguntam muito se eu estou antenado, se eu conheço, se eu sei, se eu já assisti tal série, se eu estou em tal capítulo. Qual é a série da moda da galera de 15, 16 anos? Eu escuto muito falar sobre Lucifer, eles estão falando bastante sobre essa série, que é uma comédia. Eu vi um pouquinho dela, assim, tentei terminar a primeira temporada. Meio pastelão. Acho que é por isso que eles gostam. Tem o Dark, que é muito legal, com o pessoal um pouco mais velho. Eu assisti essa, muito boa. Meio que não dá pra entender nada, mas é bacana a série, confuso, né? Fica a dica. A série é boa, né? Pra quem quiser, vai. Que mais? Vai nessa segunda temporada. Vai dar spoiler? Vai, spoilerzinho, vamos dar um só. Da caverna? Da caverna, pode ser. Vai ter uma caverna. Vai ter uma caverna. Tá bom, o máximo de spoiler. O que mais? Tem um muito bom, que é de um livro que eu também já li, The Handmaid's Tale, que é o Conto da Aia. Tá, só que é na HBO, né? Não é Netflix. Na Netflix. Pois é na HBO. O cara tem que ter tudo, né? Tem que ter HBO, tem que ter Netflix. Aí... tem Torrent. Pode falar. Não pode. Não, pirataria nunca. Nunca baixe, né? Nunca faça isso. Não, você nunca fez, né? Eu nunca fiz isso. Tá certo, vai. O que mais que eles falam? Eles falam muito sobre... E depois tem essas... Game of Thrones, ninguém vê. Game of Thrones só porque são mais velhos. A galera mais nova também não dá, né, cara? Não dá. A galera de 15 anos não pode ver aquilo. Eu acho que nem pode, acho que... Não pode. É 16. 16 anos, né? 16. Como se isso contasse alguma coisa. Não, isso imagina, né? Todo mundo leva muito a sério. Você já viu um aluno, por exemplo, eu saí da frente da televisão quando aparece o classificativo, 16. Não. Todos os meus alunos fazem isso. Eu não posso, eu tenho 15 anos, vai. Tá, Léo, não dá tempo pra muito mais coisa, cara. Só pra te... tentar fazer com que o nosso ouvinte em casa entenda um pouquinho melhor de português. Como é que você faz para quem está em casa gostar mais de português? Vai. Trazer a língua portuguesa para a realidade da pessoa. A pessoa fala assim, eu não gosto de português, eu não entendo, etc, etc. Mas se o telespectador está falando que não gosta de português, assistiu já 20 minutos de entrevista em língua portuguesa. Então tá bom. Tá. Tu me entendeu, querido? Entendeu? Então a gente está se entendendo. Então o português tem que tentar trazer para a realidade. Tá, por exemplo, você olha para trás aqui no nosso painel, tá escrito humanos... Eu vi ali, ó. Não tá faltando alguma coisa? Isso não machuca o professor de português? Não, mas eu dou uma licença poética daí. Não, mano, tem uma... Tem licença poética? Existe isso? Existe, é bacana pra caramba. Letras de música, às vezes não te machucam? Não, eu acho legal.
Quando o cara dá uma viajada, assim, ele dá Não, aquela... eu acho legal esses devaneios aí, eu acho legal. Mostrar que a língua é uma coisa viva. Eu acho isso muito bacana. Tá, e o que não pode? Qual é o erro que você não pode cometer no português? Tem algum que é um pecado mortal? Tem, escreve... Não... A música Parabéns pra você. Por quê, cara? Ah, isso aí ninguém sabe. A palavra parabéns, vou falar pra câmera. Tá, vai. A palavra parabéns, ela existe no singular. Existe a palavra parabéns. Então, tipo assim, ó, se for dar parabéns atrasado, as pessoas falam, eu quero dar parabéns atrasado, parabéns adiantado. Isso é uma construção errada. Deve ser parabéns atrasado ou parabéns atrasados. Mas é horrível. Horrível, né? Mas é que parabéns é antônimo de pêsame, o contrário, né? Pode ser pêsame ou pêsames. É a mesma lógica. Ninguém usa isso aí. Não, ninguém usa. Tá, vai. Não dá tempo pra muito mais coisa, mas vai. Desmistificam algumas coisas, que eu sei que você tem bastante. Outra coisa para desmistificar, a palavra bastante. A palavra bastante, ela tem que ir pro plural também. Tipo assim, fica feio pra caramba, mas tem que ir. Bastantes. Bastantes. Horrível. Eu tenho Não bastantes fica feio, amigos. horrível. Ficou horrível. Da cacofonia, mas tá certo. Tá, o que é cacofonia? Cacofonia é quando Eu dá não aquela consigo nem travada. falar essa palavra, vai. Então, cacofonia é cacofônico. É quando dá aquela travada, o negócio, tipo assim, eu tenho bastantes amigos. Fica uma coisa forçada. Tá, que mais? Tem mais algum que você desmistifica? Mais alguma? Vamos ver. Porra, não lembro. Não lembra? Não lembro. Tá, interessa. Você volta aqui no programa Volto. e você vai ensinar mais. Professor Léo, obrigado pela presença. Prazer receber você aqui. Prazer todo meu, mano, capaz. Fico às ordens, um próximo convite. As ordens tem crase ou não? Acho que sim. Descobre você em casa, tá bom? Fica comigo, sempre 2 entrevistas inéditas de segunda a sexta-feira aqui na RTV Criciúma. E não esqueça, somos todos humanos.